Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Matemática no Microsoft R Open. Eu sou o professor Gustavo, do Campus Toledo, e serei o apresentador. As professoras Araceli e Daniela serão as mediadoras. Pensamos em desenvolver um curso no formato de vídeo com o objetivo de maximizar a sua interação com o conteúdo. Neste curso, vamos trabalhar conceitos de matemática básica, números complexos, vetores, matrizes, gráficos e funções. E a qualquer momento, se você tiver alguma dúvida, comentário, você pode entrar no chat e conversar com as professoras. Posteriormente, se você for assistir esse vídeo em um outro horário e tiver dúvidas, eu vou deixar no final do vídeo um e-mail para contato. Desde já, então, desejamos as boas-vindas e um ótimo curso a todos. O R é um importante instrumento computacional para análise e manipulação de dados. Trata-se de uma linguagem de ampla utilização nas ciências exatas e, por ser livre e de código aberto, recebe contribuições da comunidade científica em geral. A linguagem de programação R foi criada originalmente por Rosiaka e Robert Gentleman no Departamento de Estatística da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e foi desenvolvida por um esforço colaborativo de pessoas em vários locais do mundo. O nome R provém, em partes, das iniciais dos seus criadores e também de um jogo figurado ali com uma outra linguagem de programação, que era a linguagem S. Uma das vantagens da linguagem R é que ela pode ser executada em diversos sistemas operacionais, como o Windows, o Mac, o Linux, entre outros. Essas características contribuem de maneira significativa para o seu desenvolvimento, levando a uma comunidade ativa de colaboradores espalhados pelo mundo, onde qualquer desenvolvedor pode contribuir para a melhoria do sistema. Esta longa e confiável história do R, somada à sua grande e sólida comunidade de apoio, coloca-o como excelente opção para desenvolver trabalhos relacionados à matemática. O Microsoft R Open é uma versão aprimorada do software R. Além dele incluir a linguagem R de código aberto, ele possui compatibilidade com todos os pacotes, scripts e demais programas que funcionam no R tradicional. Além disso, ele inclui diversos pacotes desenvolvidos pela Microsoft que têm por objetivo maximizar a sua experiência com a linguagem R. Nesse sentido, vamos para a nossa primeira tarefa aqui do curso. A primeira tarefa a ser desenvolvida aqui no nosso mini curso de Microsoft R Open consiste em fazer a instalação deste software em nosso computador. Então, para isto, você precisa abrir algum navegador aí em seu computador e fazer uma pesquisa sobre Microsoft R Open. Fazendo esta pesquisa, a primeira página que vai aparecer já é a página do programa, ok? Bom, nesta página do Microsoft R Open, eu tenho esta opção aqui, este ícone Download. Vou clicar no ícone e aqui eu já tenho os locais para fazer o download do programa. Se eu quiser trabalhar em Windows ou se eu estou trabalhando com Linux, eu tenho essas opções. Um detalhe importante é que o Microsoft R Open vai funcionar em arquitetura de 64 bits. Caso você esteja trabalhando em um computador de 32 bits, a sugestão é instalar o software R normal, sem ser este da Microsoft, ok? A funcionalidade vai ser equivalente. Então, para isso, deixa eu abrir um Google para mostrar como fazer a instalação do R. Basta digitar R no Google e apertar o Enter para fazer a pesquisa.
esta primeira página aqui já é a página do software R. Então você pode clicar aqui na opção de download. Tenho vários espelhos para fazer esse download. Geralmente o aconselhável aí é você pegar diretamente da nuvem este primeiro. Então você dá um clique aqui e você tem opções para Linux, macOS e para o Windows. Vou clicar aqui no Windows e clico aqui em Install pela primeira vez. Observe que eu tenho a versão do R e aqui esta versão trabalha tanto em 32 quanto 64 bits. Então, independente aí da arquitetura do seu computador, você vai conseguir instalar o software para começarmos a trabalhar nele. Bom, abri o Microsoft R Open. Antes de começar a fazer contas e mostrar aí todos os recursos deste software, eu vou fazer uma apresentação geral de algumas partes importantes dele. Esta janela que aparece no início é o meu console. Nesta janela eu posso digitar os meus comandos, os meus códigos, posso executar estes comandos e observar as respostas. Por exemplo, vou fazer uma conta aqui básica, 1 mais 1. Como eu faço para executar esta conta? Basta clicar no botão Enter. Observe que eu tenho a resposta 2, ok? Bom, apesar de poder trabalhar diretamente no console, muitas vezes é mais interessante trabalhar em uma outra janela, chamada de script. Por quê? Se eu trabalhar com scripts, eu posso digitar os meus comandos nesta nova janela e, posteriormente, eu posso salvar. O objetivo, então, é nunca começar do zero. Sempre eu vou ter um script e eu abro esse script, utilizo ele, faço adaptações. Então, esta é a forma de trabalhar no software R. Vou fazer um script para você entender melhor. Então, eu vou abrir esta janela. Para isto, eu vou no menu Arquivo, Novo Script. Observe que apareceu uma outra janela. Você deve estar pensando aí, olha professor, as cores das suas janelas e o tamanho da sua fonte estão diferentes aqui do meu programa. Eu fiz isso de propósito, viu? Já vou mostrar aonde é possível fazer estas alterações. Então, este é o layout que eu gosto de trabalhar. Deixo na parte superior o console, na parte inferior eu deixo o script. E agora eu vou fazer a mesma conta. É interessante no script você colocar informações sobre o que esse script está fazendo. Por exemplo, eu coloco este símbolo, cerquilha, e o que eu colocar na frente dele, o R vai interpretar como um texto. Isso não vai ser um comando. Observe aqui, vou escrever adição. Adição. E executar. Para executar um comando do script no console, basta deixar o cursor aqui em cima da linha e apertar Ctrl R. Então, Ctrl R. Observe que apareceu escrito adição ali no meu console. Se eu tiro o cerquilha e executo novamente, observe que vai aparecer um erro. Olha, erro, objeto adição não encontrado. Então, eu utilizo o símbolo cerquilha para escrever comentários no meu script. Então, eu vou fazer a conta aqui, olha, 1 mais 1. Como eu faço para executar? Ctrl R. Ctrl R e tenho a resposta. A vantagem é que eu posso, após fazer esse script, clicar em arquivo, salvar, vou apertar aqui, ó, salvar como? Observe que eu posso salvar este arquivo, ele vai ficar com uma extensão .r maiúsculo, ok?
Eu não vou salvar aqui, pois é só uma explicação. Mas a vantagem é, você vai ter um script completo. Terminou seu trabalho, você salva ele. Futuramente, quando você quiser utilizar, você não precisa digitar tudo novamente. Basta abrir este script. Em arquivo, abrir script. Ok? Esta é a vantagem de trabalhar com o script e não diretamente digitando os códigos, os comandos no console. E agora, aonde que eu alterei as fontes e as cores aqui do meu layout do software Microsoft R Open? Eu venho aqui, olha, em editar preferências da interface gráfica. Aqui eu posso alterar todas as fontes, todas as cores de todas as janelas aí do Microsoft R Open, beleza? Posso alterar o tipo da fonte, posso alterar o tamanho, posso alterar o estilo. Se eu quero um texto em negrito, se eu quero um texto aí que fique em itálico e as partes a serem alteradas, eu seleciono aqui ao lado, ok? Seleciono aqui, olha, background, normal text, texto do usuário, beleza? Cores, e as cores eu altero aqui ao lado. Então, após você fazer essa configuração de layout, você pode salvar esta configuração para futuramente você poder utilizar e não precisar configurar novamente. Então você faz aí toda a configuração e depois você aperta em salvar. Futuramente você abre o R e entra aqui nessa janela e só aperta em load e aí você carrega o arquivo aí com o seu layout, ok? Foi isso que eu fiz para deixar estas fontes um pouco maiores e para deixar a cor de fundo aqui do meu script em preto e a cor dele ali próximo ali de um branco, ok? Outro detalhe importante aqui do software R é que você tem opções aqui de ajuda. Olha, ajuda HTML, isso você não precisa estar logado aí na internet para você acessar. Deixa eu clicar aqui para você ver. Ele vai abrir diretamente no seu navegador todo um manual do software, onde você tem informações sobre os pacotes. Depois eu vou comentar sobre os pacotes. Você tem uma introdução do R, você pode ter informações aqui sobre o que é esse R aí, sobre os autores, manuais, enfim. É um tutorial completo que você pode observar diretamente aí no software, ok? Então, onde eu fui? Eu vim aqui em ajuda HTML. Você tem manuais em PDF aqui também, olha, introdução ao R, como que eu faço para escrever extensões, enfim, diversas operações aí que a gente vai vendo com o tempo, ok? Então, agora que a gente já tem esse conhecimento inicial aí do layout do software, vamos começar a fazer algumas contas. Então vamos começar a trabalhar alguns comandos básicos aqui no Microsoft R Open. Então escrevi um texto aqui, comandos básicos, coloquei o símbolo cerquilha para o R identificar isto como um texto. Nosso primeiro comando a gente já viu agora há pouco, a adição, o símbolo de mais. Então, por exemplo, 2 mais 3, tenho como resposta o 5. Subtração, o símbolo aqui, o sinal de menos. Vamos executar uma conta. 5 menos 2, resposta 3. Estes comandos básicos são equivalentes aí em praticamente todas as linguagens de programação. Por exemplo, a divisão, que é a barra. Um exemplo, 100 dividido por 5 igual a 20. A multiplicação, que é dada pelo asterisco. Por exemplo, 200 vezes 2 igual a 400.
Vale lembrar aqui que o R trabalha com números decimais também. Só que o detalhe é que eu não vou trabalhar com a vírgula, e sim com o ponto. Por exemplo, deixa eu digitar aqui no console. 1,5 vezes 2. Tenho o 3, ok? Então, para trabalhar com números decimais, eu utilizo o ponto ao invés da vírgula. Continuando os nossos comandos básicos, raiz quadrada. Eu tenho a raiz quadrada implementada dentro da função sqrt. Por exemplo, sqrt de 144 é a raiz quadrada de 144. Como resposta, tenho o número 12. Exponenciação. Aqui eu posso trabalhar com dois símbolos. O mais usual é este acento, mas eu também posso trabalhar com dois asteriscos. Desta forma, assim. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. Resposta 8. O mesmo valor que eu obtenho fazendo 2 asterisco, asterisco, 3, ou seja, 2 elevado ao cubo. E se eu quiser fazer a raiz cúbica de 8? Eu posso utilizar aí esta explicação. Por exemplo, olha, 8 elevado a 1 dividido por 3. 8 elevado a 1 terço. A raiz cúbica de 8 igual a 2. Também tenho implementado dentro do R a função módulo, que aí é o ABS. Por exemplo, qual é o módulo de menos 2? É o 2. Outra função que eu tenho implementada aqui é o fatorial. Por exemplo, qual é o fatorial de 5? 120, destacando que é factorial, ok? Tenho isto implementado também. Logaritmo natural, logaritmo neperiano, LN. Aqui uma característica interessante do R é que o LN está implementado dentro da função log. Por exemplo, o LN de 2, 0, 69, 31, 47, 18, 06, ok? Se eu quiser calcular o logaritmo de x em uma base y, eu vou utilizar o seguinte comando: log, aí eu coloco parênteses, x, vírgula, base igual, e aí eu coloco o valor ali da minha base. Por exemplo, qual é o log de 2? Então, log 2. Olha a base, 10, beleza? Tenho implementado também dentro do software R a função exponencial. Por exemplo, qual é o número de Euler? ESP1, beleza? Então, função exponencial aí eu tenho implementada dentro do ESP. Agora, uma informação importante sobre os parênteses. O R avaliará sua conta em uma ordem definida. Olha aqui, multiplicação e divisão são avaliadas por primeiro. E em seguida, adição e subtração. Vamos ver um exemplo disso? Olha aqui, 7 mais 4 vezes 11. O que ele fez? 4 vezes 11 e depois somou com 7. Agora, se eu utilizar o parênteses, ele vai me fazer o seguinte. Primeiro ele vai fazer o 7 mais 4 e depois esse valor ele vai multiplicar pelo 11, ok?
Outro comentário importante é o seguinte: expoentes são avaliados antes de qualquer outro operador. Vamos ver um exemplo disto. Olha aqui, 3 que multiplica 2 elevado ao cubo mais 1. O que ele fez? 2 elevado ao cubo, depois ele multiplicou esse valor por 3 e depois somou com 1. Olha, 2 elevado ao cubo, 8, 3 vezes 8, 24, mais 1, o 25. Então, os expoentes são avaliados antes de qualquer outro operador. Também tenho implementado no R o número π. Basta escrever PY minúsculo, 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. Posso alterar a quantidade de dígitos também, alterando a quantidade de dígitos aqui. Nós temos 10 dígitos, deixa eu alterar aqui e colocar 12. Então, options digits igual a 12, Ctrl R, observe que aumentei a quantidade de dígitos. Terminava aqui no 54, 53, 59. Beleza? Outra função importante aqui é o porcento, divisão, porcento. O que ele vai fazer? O quociente da divisão. Por exemplo, qual o quociente da divisão? De 10 por 3. É o 3. Então, eu posso trabalhar aí com o quociente da divisão e eu também tenho implementado o resto da divisão, que aí eu vou tirar a barra aqui desta conta. Se eu tirar essa barra, eu fico somente com as duas porcentagens e esse comando vai calcular o resto da divisão. Por exemplo, qual é o resto da divisão? De 10 por 3, teremos o 1. Diante desses comandos básicos, agora eu peço para você aí fazer uma pausa e testar alguns comandos aí que a gente viu e logo faremos outras contas. O Microsoft R-Open manipula números complexos de maneira fácil e intuitiva, da mesma forma em que ele trata os números reais. E além disso, ele possui funções que auxiliam no trabalho com números complexos. Por exemplo, no cálculo do conjugado, do módulo e do argumento de um número complexo. Como todas essas funções estão implementadas dentro de um pacote Base que já vem instalado dentro do Microsoft R-Open, é muito fácil trabalhar com números complexos, como vamos ver agora. Então vamos começar a fazer algumas contas em relação a números complexos. Começamos com o seguinte exemplo. Z vai receber menos 8 mais 0i. Vamos ver se este Z é de fato um número complexo. Então, a gente pode o seguinte, olha, verificar se Z é um número complexo. Para isto, podemos utilizar a função class. Ctrl R. Olha, então, utilizei a função class, parênteses, Z. Então, indica que este Z é um número complexo. Eu posso também utilizar o seguinte comando, olha, is.complex. Olha, true, verdade. Então, Z é um complexo? Sim. Então, esta é uma das formas de se definir um número complexo, ok? Uma segunda forma é a seguinte, estou chamando aqui de exemplo 2. Olha, eu vou fazer x recebendo o número 1, y recebendo o número 2, e aí o seguinte comando, olha, z vai receber complex, a parte real igual a x, ou seja, o 1, vírgula, e a parte imaginária igual ao y, ou seja, o meu 2. Vamos executar o z então para ver o que acontece. Tenho o número complexo 1 mais 2i.
Aqui é interessante você destacar que sempre preciso ter um número posicionado à frente do i ali na hora de escrever o número complexo. Por exemplo, se eu não fizer isso, vamos pegar aqui um teste, seja um Z4, vai receber 1 mais i. Observe que eu não coloquei o número 1 na frente do i. Ele vai dar um erro, objeto i não encontrado. Então, neste caso, eu deveria ter escrito assim, olha, menos 1 mais 1i. Ok? Z4, 1 mais 1i. Então, este é um detalhe aí para você ficar atento. Vamos ver aqui o exemplo 3. Temos algumas funções interessantes para trabalhar com números complexos. Iniciamos pela parte real de Z. Eu posso utilizar o comando RE e entre parênteses eu coloco o nome do meu número complexo e ele vai me dizer quem é a parte real. Vamos ver qual é o Z que está na memória. 1 mais 2i. Então, na hora que eu escrevo REZ, observe que ele me apresenta o número 1. E da mesma forma, eu tenho um comando que me apresenta a parte imaginária. É o IM, e aí entre parênteses escrevemos aí o nome do número complexo. Então, o nosso número complexo é o 1 mais 2i. Na hora que eu executo IMZ, observe que vem o número 2. Então, consigo a parte real, consigo a parte imaginária. Outra função implementada é o módulo do número complexo. Então, mod Z. Só executando o Z novamente aqui. Então, mod Z 2,23. Qual é a definição de módulo de um número complexo? Raiz quadrada do 1 ao quadrado aqui mais 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 5, olha, 2,23. Vamos verificar, olha, SQRT de 5. Olha lá, 2,23, 60, 68. Então, já tenho implementado uma função que me calcula o módulo de um número complexo. Lembrando que o módulo ele vai ser a distância do ponto P, que representa esse número complexo ali no plano, até a origem. E o ângulo formado aí é o nosso argumento. E eu também posso calcular esse argumento. Olha aqui. O argumento de Z, argz é o comando. Por exemplo, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar x sendo 0, y igual a 1. Então, no eixo real, 0. No eixo imaginário, 1. O ângulo ali de 90 graus, ou seja, o π sobre 2. Então, vamos definir esse número complexo. Então, z vai ser o número complexo aqui. Parte real é o x, que é o 0. Parte imaginária, que é o y. Vamos ver o z aqui, olha. 0 mais 1i. Quando eu calculo argumento dz, 1,57, que é o meu π dividido por 2, ok? Então, consigo também calcular o argumento de um número complexo. Observe que é bem tranquilo trabalhar com um número complexo aqui no software R. Vamos pegar aqui, olha, tem o número complexo 0 mais 1i. Eu posso calcular o conjugado deste número complexo, cônjuge z. Então, vamos aqui, 0 menos 1i. Então, essas funções estão implementadas dentro do pacote Base, isso já vem instalado dentro do software R. E agora, operações são bem fáceis de serem feitas também. Por exemplo, a adição de números complexos. Vamos pegar dois números complexos. O primeiro, 2 mais 3i. O segundo, 5 mais 4i. Meu objetivo, fazer aqui o Z1 mais o Z2. Olha lá,
7, deixa eu aumentar a janela aqui para facilitar a nossa visualização. Aqui, 7 mais 7i. Observe que ele soma parte real com real, parte imaginária com imaginária. Da mesma forma, eu posso trabalhar a subtração. Z1 eu estou chamando de 2i e o Z2, 6 menos 9i. Quem é o Z1 menos o Z2? Olha lá, menos 6 mais 11i. Bem tranquilo, então, a adição e a subtração de números complexos e de maneira semelhante, aí eu posso trabalhar a multiplicação desses números complexos. Vamos pegar aqui o Z1, 2 mais 4i, e o Z2, 1 mais 3i. Quem é Z1 que multiplica Z2? Menos 10 mais 10i. E outra operação clássica de ser feita com números complexos é a divisão, onde eu vou pegar e vou multiplicar esta divisão pelo conjugado do denominador. Lembram dessas contas? Então, olha, vou pegar o Z1 como 3 mais 2i e o Z2, 1 mais 1i. Quem será Z1 dividido por Z2? 2,5 menos 0,5i. Então, observe que são operações tranquilas de serem realizadas aqui no Microsoft R Open e, consequentemente, no software R. Então, eu peço que você treine esses comandos, faça alguns testes e logo vamos ver outras contas, aí, outras funcionalidades deste magnífico software. Até mais! Agora que já fizemos algumas contas iniciais com o Microsoft R Open, vamos começar a falar de dois assuntos muito importantes. Começamos por vetores. Aqui destacamos o seguinte, que o R ele foi criado para operar não apenas número a número, como uma calculadora convencional. O R é um ambiente vetorial, isto é, quase todas as suas operações atuam sobre um conjunto de valores que genericamente vamos chamar de vetores. Isto é muito importante, por exemplo, quando eu vou realizar uma análise estatística ou quando eu vou realizar alguma modelagem. Então é interessante que o meu conjunto de dados seja representado na forma de um vetor. Uma das formas de criar um vetor no Microsoft R Open é utilizando a função C de concatenar. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar a trabalhar com vetores. Inicialmente, então, como criar estes vetores? Uma maneira de criar vetores é a seguinte. Coloque o nome do seu vetor, aqui eu estou chamando de A. Recebe, então, um sinal de menor e um sinal de menos. Coloque a função concatenar, o C, e entre parênteses, coloque os elementos deste vetor, 1, 3, 5 e 7. Observe o meu vetor A aqui, 1, 3, 5 e 7. Da mesma forma, eu posso criar um vetor B. Aqui eu estou colocando um vetor B com os elementos 1, 2, 4 e 8. Vamos observar aí o vetor B, 1, 2, 4 e 8. E agora eu posso trabalhar com esses vetores. Por exemplo, 5 vezes A. Olha aqui, eu tinha o A 1, 3, 5 e 7. 5 vezes A, ele vai pegar cada elemento do vetor A e multiplicar por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15 e assim por diante. Também posso fazer aí operações com os elementos desses vetores. Por exemplo, eu tenho o vetor A, tenho o vetor B. Quem é o A mais B? Então, 1 mais 1, 2, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9 e assim por diante. Outras formas de criar vetores, se eu quero trabalhar com uma sequência, por exemplo, eu posso utilizar o seguinte comando. Olha, x recebe 1, 2 pontos, 7. O que ele vai me fazer? Olha, x. Ele me fez um vetor
começando em 1, terminando em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Mas isso realmente é um vetor? Como eu posso verificar? Utilizando o seguinte comando, is.vector. E aí, entre parênteses, você coloca aí o candidato que você quer saber se é um vetor ou não. Então, resposta true. É verdade, esse x é um vetor. Agora, e se eu quiser criar uma sequência, mas eu quero mudar a amplitude? Então, eu posso utilizar a função sec. Olha, y recebe sec. Então, faço uma sequência, iniciando em 1, terminando em 3, de amplitude 0.2. 1, 1.2, 1.4, 1.6. Então, também criei um vetor aí com uma sequência. Quando eu trabalho com vetores, eu tenho que ter claro aqui as operações que eu estou fazendo, pois o R vai fazer as contas aí que eu mandar ele fazer, mas muitas vezes essas contas podem não ter um significado. Por exemplo, olha, se eu fizer este vetor U, 10, 20 e 30, fizer este vetor V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, na hora em que eu faço U mais V, observe que esses vetores têm tamanhos diferentes. Então, na hora que eu mando somar, olha, 10 mais 1, 11, 20 mais 2, 22, 30 mais 3, 33, o próximo elemento ele colocou como 14. O que ele fez? Como o vetor U é de tamanho menor, ele pegou o primeiro elemento aqui e somou com o 4 para fazer o 14. Depois o segundo aqui somou com o 5 para fazer o 25. Então essa é a regra da reciclagem. Então, sempre ao trabalhar com vetores, eu tenho que ter consciência aí de que os vetores estão corretos ali, tem a mesma amplitude, ok? Porque senão o R vai fornecer um resultado. Mas a pergunta é, este resultado é coerente? É isto mesmo que eu estou querendo fazer? Ok? Então fiquem atentos a estes pequenos detalhes. Agora, como um próximo exemplo, como eu posso acessar valores dentro de um vetor? É através de colchetes. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, olha. Para acessar valores dentro de um vetor, eu posso utilizar colchetes, beleza? Como que eu faço isso então? Deixa eu limpar a tela aqui, editar, limpar console. Vamos pegar este vetor B. Se eu desejo extrair o oitavo valor deste vetor, quem é o oitavo valor? Então, B, colchete, coloco o 8, fecho o colchete. Olha, o oitavo valor é o 0, ok? Então, para manipular vetores aí, eu utilizo o colchete. Por exemplo, um outro comando, extrair os 3 primeiros valores. Então, eu tenho o vetor B aqui. Se eu quero extrair os 3 primeiros valores, B, colchete, 1, 2 pontos, 3. Observe que ele pegou os 3 primeiros valores aí do vetor B. Outro comando, posso utilizar a função concatenar para fazer isso. Olha, extrair os 3 primeiros valores utilizando o concatenar. Então, basta fazer o seguinte, B, colchete, abriu e fechou aqui, e dentro do colchete eu coloco C do concatenar, o 1, o 2 e o 3, os 3 primeiros valores, 2, 14 e 12. Olha lá, o 2, 14 e 12. Agora, se eu quiser extrair o primeiro, o quinto e o último valor, então vamos fazer o seguinte, é a mesma concatenar, olha, o primeiro, o quinto e o último. Então, o B está aqui em cima, não é? O primeiro, o 2, o quinto, 1, 2, 3, 4, quinto é o 8 e o último, que é o meu 10º aqui, é o 20. Então, é uma forma de extrair valores dos vetores, ok? Se eu quiser excluir o oitavo valor, por exemplo, vamos pegar o vetor B novamente, quero excluir o oitavo valor. Então, B menos 8 aqui dentro do colchete. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era o 0, o oitavo valor. Observe que
quando eu excluí ele, do 99 pulou para o 2. Ok? Então é assim que eu faço para excluir elementos ali dentro dos vetores. Se eu quiser excluir os 3 primeiros valores, então vou definir o vetor B novamente, porque eu excluí um elemento anteriormente, então tenho o vetor B definido aqui. Então eu quero excluir os 3 primeiros valores. Olha. B, eu coloco um menos aqui na frente do concatenar e coloco os elementos que eu quero excluir, o primeiro, o segundo e o terceiro. Observe que ele começou aqui, ó, o novo vetor a partir do 7. Então ele excluiu o 2, o 14 e o 12, ok? E se eu quiser excluir os 8 primeiros valores? Então, vou definir um novo vetor B. Então, tem um vetor B original aqui, olha. Vetor B original. Quero excluir os 8 primeiros valores. Ctrl R. Então, menos C aqui, entre parênteses, 1, 2 pontos e 8. Então, quem restou? Os dois últimos. O 2 e o 20. Ok? O que eu posso fazer também? Substituir o 8º valor por 333. Então, eu quero substituir um valor em um vetor. Então, vou definir o vetor B novamente aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, olha. B, colchete 8, ou seja, na posição 8, eu quero colocar o 333. Vamos ver se deu certo? Olha lá. Na posição 8, eu tenho 333. Eu posso fazer perguntas também, utilizando valores lógicos. Por exemplo, olha, quais valores são maiores que 10? Então, tenho o meu vetor B, defini ele, aqui está. B maior que 10. Olha, o primeiro, não. O segundo, sim. O terceiro, sim. O quarto aqui, não. E assim por diante. Então, eu posso trabalhar dessa forma também, com vetores. Eu também posso ter interesse em saber o tamanho de um vetor. E dependendo do caso, eu não vou ficar contando os elementos um a um. Então, um comando que pode ser utilizado é o comando len. Por exemplo, vamos pegar o vetor B aqui. Nós sabemos que ele tem 10 elementos, mas se eu quisesse saber o tamanho dele, olha, len B. Tenho 10 elementos. Então, estas são algumas operações que eu posso fazer com vetores. Vamos ver agora algumas operações que eu posso fazer utilizando matrizes. O trabalho com matrizes no Microsoft R Open é, assim como o trabalho com vetores, bem tranquilo. Basta eu ter cuidado na hora de definir o que será linha e o que será coluna. Por exemplo, deixa eu definir uma matriz A aqui. A vai receber matrix, aí você coloca parênteses. Dentro desses parênteses, você coloca inicialmente o vetor com os valores, aí, os elementos desta matriz, e depois você indica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Ou seja, estou fazendo uma matriz A com 3 linhas e 2 colunas. Observe aqui, temos a matriz A. Um detalhe importante é o seguinte, observe que, desta forma, os elementos aqui, 2, 3 e menos 2, eles viraram a primeira coluna da minha matriz. Tem como mudar isto? Tem. Observe este outro exemplo. B vai receber uma matriz, coloquei os elementos aqui, 2, 3, menos 2, 1, 2 e 2. Número de linhas, 3. Número de colunas, 2. By row, igual a T de true, ou seja, eu quero que ele escreva esses elementos, porém pela linha. Vamos ver como fica esta matriz B então. Aqui temos a matriz B. Observe que eu tinha o 2, 3 e menos 2 aqui, os primeiros elementos, e como ele escreveu pela linha, ele colocou aqui ó, o 2, o 3, aí foi para a linha de baixo, menos 2, 1 e assim por diante.
Então esta é a forma de definir matrizes aqui no Microsoft ROpen. Eu também posso ter interesse em saber qual a dimensão da minha matriz, então o comando para saber isto é o dim, observe, dimensão da matriz A, 3 linhas e 2 colunas, aqui eu tenho a minha matriz A, 3 linhas e 2 colunas, e eu posso trabalhar de maneira semelhante ao que foi feito com vetores, porém agora com as matrizes, por exemplo, na hora de fazer a multiplicação por escalar. Vamos pegar e fazer o seguinte exemplo. Vou colocar dentro da letra C o número 3. E aí eu vou multiplicar a matriz A por este 3. Observe que eu tinha a matriz A aqui, 2, 1, 3, 2, menos 2 e 2. Quando eu faço CA, eu multiplico cada elemento pelo número 3, ok? Multiplicação por um escalar. Também posso trabalhar com operações de adição e subtração de matrizes. Vamos criar uma matriz A aqui, beleza. Vamos criar uma matriz B. Olha, B vai receber uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, tem uma matriz A e tem uma matriz B. E eu posso fazer o seguinte. C vai receber A mais B. Quem é a minha C? É a soma destas duas matrizes. Então, a adição, a subtração de maneira equivalente. D vai receber A menos B. Aqui eu tenho a matriz D. Outra função muito importante aqui no trabalho com matrizes diz respeito à multiplicação de matrizes. Então vamos definir uma matriz A. Aqui eu tenho uma matriz A, dimensão desta A, 3 linhas e 2 colunas. Vou fazer uma matriz D. Aqui tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. E agora o produto é o seguinte. Observe o símbolo aqui. Se eu quiser fazer a matriz A vezes a matriz D, eu não posso colocar só o asterisco da multiplicação. Eu devo colocar porcentagem, asterisco, porcentagem. E este símbolo faz a multiplicação de matrizes, ok? Por exemplo, se eu fizer a matriz D vezes a matriz A, olha aqui, então este porcentagem, asterisco, porcentagem é o símbolo de multiplicação de matrizes. Outra questão importante diz respeito à transposta de uma matriz. Então, vamos definir uma matriz A e para fazer a transposta, o comando é este, olha, um T, e aí entre parênteses você coloca a matriz que você quer fazer a transposta. E eu estou colocando tudo isso dentro deste AT. Olha lá, tenho a matriz transposta. Observe que o que era coluna aqui, 2, 3 e menos 2, virou linha. 2, 3 e menos 2, a transposta de uma matriz. E a matriz inversa, outro trabalho interessante de ser feito aqui é a inversão de matrizes. Então vamos definir uma matriz A. Aqui tem uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. O comando é o comando solve. Solve e entre parênteses a matriz que você quer fazer a inversa. Por exemplo, olha, como sabemos, se eu fizer a matriz A e vou multiplicar ela pela sua inversa, solve A. Qual será a resposta? Sabemos que será a matriz identidade. Então observe que é tranquilo trabalhar com operações matriciais no R, no Microsoft ROpen. Então faça alguns testes aí no seu computador e no próximo assunto vamos trabalhar com funções, gráficos de funções. Começamos esta investigação sobre funções definindo uma função.
Escolhi como exemplo trabalhar com a função x². Então é desta forma que vamos definir. Vou chamar a função de f. F vai receber o comando function, entre parênteses a variável, o x, e aí você coloca uma chave para abrir, uma para fechar, e dentro você coloca a função x². E a função está definida. Para fazer o gráfico desta função, existem diversos comandos. Um deles é o comando curve. Observe aqui. Curve, aí entre parênteses, a função f, xlim. Qual é o eixo x? De menos 9 a 9. Cor da função vermelho. Observe a resposta. Então, tenho a função plotada aqui em um plano. Eu posso ainda desenhar aqui o eixo x e o eixo y através do comando abline. Então, abline horizontal igual a 0, cor azul, estou escolhendo. E também vou fazer o eixo y, abline vertical igual a 0. Deixa eu pegar a janela gráfica. Observe que então fizemos o eixo x e o eixo y. E esta é uma das formas de trabalhar com a função. Agora, a partir do momento que ela está definida, eu posso começar a fazer contas com ela. Então, fazendo cálculos. Por exemplo, f de 5 é 25, f de 2 é 4. A função já está implementada, então é bem tranquilo de trabalhar, manipular esta função. E agora eu apresento diversos recursos para melhorar o esboço do gráfico da função. Por exemplo, se eu quiser aumentar a espessura da linha, eu vou utilizar o comando LWD. Então, curve, função f, eixo x de menos 9 a 9, cor vermelho. Olha, eu coloquei LWD igual a 3. Veja o que apareceu. Aumentei a espessura. Se eu troco esse 3 aí, coloco, por exemplo, 9. Vamos extrapolar aqui só para ver o efeito gráfico. Observou? 19. Então, eu posso aumentar a espessura desta linha. Vou fazer aqui o eixo x e y. Observe que eu posso utilizar o abline tanto em um único comando para fazer o eixo x e o eixo y. Coloquei vertical igual a 0 e horizontal igual a 0. Se eu mexer no LWD também desse abline, eu consigo um efeito para aumentar a espessura. Olha lá, coloquei 19, ok? Então, a vantagem do software R é que eu posso mexer em todos os parâmetros aí do meu gráfico. Outro exemplo é se eu quero trabalhar com o tipo de linha. Então eu posso ter uma linha contínua, linha tracejada, linha pontilhada. O comando é o LTY. Vou colocar um exemplo aqui, olha. Curve, a função f, eixo x de menos 9 a 9, cor vermelho, LWD, espessura 3. Observe que eu coloquei o LTY igual a 2. Já mostramos o gráfico e fiz o eixo X e o eixo Y, ok? Normal. Observe que ele apareceu tracejado. Foi por causa do LTY igual a 2. Vamos trocar esse LTY, vamos colocar 3, por exemplo. Você vai ver que vai alterar, olha lá. 3, vamos colocar o 4. 4, 5. 5, 6. São diversas opções. Outro recurso muito interessante é se eu quiser inserir outra função na mesma janela gráfica. Então, para isso, deixa eu limpar o meu console aqui, editar, limpar console. Eu vou definir a função
g de x igual x elevado a 4. Então, vou fazer o gráfico da minha função g. E o comando para inserir na janela gráfica anterior é este add igual a t de true. Os outros parâmetros são equivalentes. Olha, curve g, espaço aqui no eixo x, cor coloquei marrom, LTY3, LWD3 e o único diferente então foi esse add igual a t. Observe que no gráfico anterior eu consegui fazer então o x elevado a 4. Então eu posso ter em uma mesma janela gráfica diversos gráficos. Esse recurso é muito importante. Agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar essa janela. Nós vamos personalizar um gráfico. Para isso, eu vou utilizar o seguinte exemplo. Existe aquela competição famosa de matemática nos Estados Unidos e no Canadá, que é a Putnam Competition. Nesta competição, uma questão muito famosa é esta integral aí que estou mostrando no YouTube. A integral de 0 a 1 do ln de x mais 1 dividido por x² mais 1. Então, esta questão apareceu em uma prova desta competição e existem diversos vídeos no YouTube que mostram como calcular a solução dela. Então eu vou pegar esta função ln de x mais 1 dividido por x² mais 1 para trabalhar o gráfico dela ali no software R. Bom, então vamos começar definindo esta função. Observe que o ln, conforme comentamos no começo do vídeo, a função ln dentro do Microsoft R Open, do R, é implementada dentro da função log. Então, observe o numerador aqui, log de x mais 1, é o ln de x mais 1. Vou implementar essa função, já está implementada, e agora eu vou apresentar diversos comandos que são importantes aí para personalizar o gráfico desta função. O primeiro deles é o ANN, um valor lógico que indica se as anotações padrão, o título ou os rótulos do eixo X e do eixo Y devem aparecer no gráfico. Então eu posso tirar toda essa formatação. Também um outro comando, o axis, permite retirar os eixos. Nós vamos utilizar esse comando também, sex.axis. Ele permite alterar o tamanho dos números do eixo. E, por fim, o comando less. Números paralelos, ele vai ser igual a 0 ou perpendiculares, igual a 2 ao eixo. Então agora eu vou colocar o comando plot para fazer o gráfico e inserir todos esses comandos. E vamos ver o que vai acontecer. Olha, plot f xlim de 0 a 1, n igual a false, x igual a false, cor azul e o que apareceu? Temos mais um comando aqui. LWD igual a 3, que é a espessura. Na hora que rodamos esse comando, observe que só temos o traço da função e nada mais. Sumiu o eixo, sumiu os títulos, mas eu queria fazer isso para personalizar. Agora, para inserir os eixos, observe que eu vou utilizar o comando axis. Então, o eixo X, que é o 1, coloco 1 aqui, eu vou fazer este comando, AT. Então eu crio um vetor com os limites que eu quero marcar o 0, 0,25, 0,75 e 1, posição 0 e tamanho aqui, sex axis 1.5. Vamos rodar, olha lá. Então, fiz o eixo X. Para fazer o eixo Y, é o mesmo comando, porém eu vou colocar o 2 aqui, axis 2. Então, quero que faça marcações em 0, 0,17 e 0,34
posição 0, sex axis, tamanho 1.5, less 2, para o texto ficar perpendicular. Olha aqui. Ok, temos o eixo X e o eixo Y. E agora o que eu posso fazer? Colocar um título. Comando title. Observe que o que eu escrever aqui aparece aqui como título. Coloquei gráfico da função. E eu posso também personalizar e inserir textos em qualquer posição desta janela gráfica. Então eu vou escrever X na janela aqui próximo ao eixo X e vou escrever Y aqui em cima. Então eu coloco a coordenada. Olha, comando text, então em 1.03. 1.03 no eixo X e 0 no eixo Y. Então nesta coordenada eu quero escrever X de tamanho 1.5 de cor vermelho. Vamos ver? Olha lá, apareceu aqui o X em vermelho. A mesma coisa para o Y. Então em 0,36, então em 0,036, um pouco acima aqui deste 0,34, eu vou escrever f de x, tamanho 1.5, cor vermelho. Observe que apareceu aqui em cima. Então eu posso fazer um gráfico do zero, personalizando todos esses detalhes. Um outro recurso interessante é se eu quiser preencher esta área. Lembre-se que estamos pegando um exemplo que é uma integral definida. Então, o objetivo é calcular a área abaixo da curva. Se eu quiser marcar esta área, eu posso utilizar este comando aqui, olha, o segments. Para fazer um segmento, basta inserir as coordenadas do ponto inicial e do ponto final. Por exemplo, segments do ponto x igual a 1, y igual a 0, então 1, 0, até o 1, f de 1, cor azul, LWD 3. O que vai aparecer, deixa eu pegar a janela gráfica aqui, olha, eu fechei então deste ponto, do 1, 0, até o 1, f de 1. E agora eu posso utilizar alguns recursos de programação para colorir toda esta área aqui abaixo da curva. Então, para preencher esta área, eu vou fazer uma sequência de valores. Então, o comando sec, começando em 0, terminando em 1 e com uma amplitude de 0.001. Então, vou executar este comando. Olha, eu tenho 1001 valores aqui. Vamos ver o tamanho desta sequência. 1001. E agora eu vou utilizar o seguinte comando. For o i em 1001. Então, para o i variando de 1 até 1001, o que nós vamos fazer? Vamos fazer muitos segmentos. Olha, faça segmentos do A colchete I 0. Então, para este ponto no eixo X, até o A colchete I, F do A colchete I, o ponto na função, então ele vai fazer um segmento. Então, para esses 1001 valores, eu vou ter ali 1001 segmentos. Graficamente, eu vou preencher a área abaixo da curva. De que cor? Verde, LWD igual a 1. Vamos executar. Olha, preenchemos a área a ser calculada. Então, com isso, finalizamos o nosso curso introdutório aqui de Microsoft R-OP. Existem muitos outros comandos e funções interessantes. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Espero que você tenha gostado e utilize este software. Reveja aí as partes que mais lhe interessaram e qualquer detalhe, estou à disposição, basta entrar em contato, enviar um e-mail. Foi uma honra participar deste evento com vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço!